Tchau da igreja, com graça e paz do Senhor, amém? Eu convido os irmãos a abrirem 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Primeira Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Todos encontraram? Segura a página com o dedo, amém? E vamos ali em João, capítulo 17, a partir do versículo 20. Mantenha 1 Coríntios aberta e dê uma recuada alguns livros atrás, amém? Louvado seja o nome do Senhor. João 17, a partir do versículo 20. Vamos usar ela de uma leitura guia e depois vamos para o texto principal em 1 Coríntios. Todos encontraram João, capítulo 17, versículo 20? Estes aqui são alguns versículos da oração sacerdotal de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Somente até aqui, agora vamos para 1 Coríntios 12, versículo 12. Amém? Diz assim a palavra: Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, e em um só corpo, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprove. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que também em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como o presbítero Júlio falou, nós estamos iniciando uma temática nova, crescendo no amor e na comunhão fraternal.
O título desta ministração de hoje é Unidade do Corpo de Cristo. Em João, no capítulo 17, os 3 versículos que lemos, do 20 ao 23, que são um trecho da oração sacerdotal de Jesus, Jesus deixa muito claro o desejo dele pela unidade dos irmãos, pela unidade do corpo de Cristo, uns com os outros, com ele e com o Pai. Porque através dessa unidade é que nós, a igreja, nós, o corpo de Cristo, testemunhamos o evangelho ao mundo lá fora. É através dessa unidade que nós mostramos como Deus nos ama, assim como Ele ama ao seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele deixa claro esse desejo ardente que Ele tem, que nós sejamos aperfeiçoados na unidade, uns com os outros, com Ele e com o Pai. E já na primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo, frisando mais esse desejo de Jesus, ele começa a falar à igreja de Coríntios que era uma igreja que não havia falta de dons, mas era uma igreja extremamente partidarista. Cada um falava, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. Havia divisão no meio deles. Então, Paulo veio ministrar na vida deles sobre o princípio da unidade no corpo de Cristo, o qual, lá na oração sacerdotal, Jesus Cristo já falou sobre o desejo dele de que todos nós sejamos unidos, até que ele venha nos buscar, e lá mais ainda, com certeza, né? Aqui, Paulo, ele ministra essa importante palavra sobre a unidade da igreja, sobre a unidade do corpo de Cristo. Paulo deixa bem claro que assim como o corpo tem muitos membros, mas é um só corpo, assim também deve ser na igreja de Cristo. Nós somos muitos membros, mas somos um único corpo, o corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça. Só há uma cabeça, então só pode haver, logicamente, um corpo. E aí a igreja, quando eu falo, não é aqui a igreja presbiteriana renovada do Rio Fundo 1, não, é a igreja dos eleitos, aqueles que creem no Evangelho do Senhor, aqueles que foram batizados por imersão, aqueles que seguem os princípios da palavra do Senhor e que confessam o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Toda a igreja, todos os eleitos do Senhor. Esse é o corpo de Cristo. Nós aqui, como toda vez que chega um visitante, o que nós falamos? Essa é uma parte do corpo de Cristo. Nós fomos uma parte do corpo de Cristo aqui no Riacho Fundo 1, na Presbiteriana Renovada do Riacho Fundo 1. Mas por quê? Por que precisamos dessa unidade? Vamos olhar um exemplo aqui no mundo. Hoje o mundo, os povos no mundo inteiro, eles estão todos interligados pela tecnologia da comunicação. A fibra ótica, essa tecnologia tão surpreendente, ela atravessa por baixo dos oceanos e liga continentes a outros continentes, sem contar os inumeráveis satélites que há ao redor do globo da tecnologia de informação. Esses cabos de fibra ótica poderiam dar 4 voltas no planeta Terra. Toda essa tecnologia interliga os povos. Hoje aqui, nós podemos ficar sabendo em questão de segundos ou até mesmo ao vivo tudo o que acontece no mundo afora. Todo o povo do globo está interligado, conhecido também como globalização, uma parte dela. Mas não é dessa interligação que eu quero falar hoje com os irmãos, não é dessa interligação que o Senhor falou hoje, que o Senhor ministrou no meu coração para trazer para os irmãos. Mas é a interligação a qual todos nós cristãos eleitos devemos e precisamos fazer parte, aquela que nos foi concedida através do sangue de Jesus no Calvário. O sangue de Jesus que nos mantém unidos, que nos mantém conectados uns com os outros. E é pelo sangue de Jesus em nossas vidas, por nós processarmos que fomos cristãos quando levantamos as nossas mãos, que nós precisamos viver na unidade deste sangue de Jesus Cristo, uns com os outros, e com o Pai, e com o Filho, e com o Espírito Santo, todos os dias das nossas vidas. E como nós lemos nos versículos da parte de Coríntios, nós podemos ver ali que todos nós fomos batizados
num só batismo. E há um só Deus, um só Pai de todos nós, um só Senhor, uma só fé, um só Espírito, um só corpo. E nós precisamos ser unidos, como se fôssemos um só de fato. Precisamos compreender que a igreja não é meramente um lugar para irmos para contar. Eu vou ali na igreja presbiteriana hoje, vou ali ouvir uma palavra, vou ouvir uma ministração, e quando terminar o culto eu entro no meu carro, eu vou para casa e volto somente no outro culto. Talvez na terça, na oração, talvez na sexta. Se eu não tiver mais nada importante a fazer, eu estarei lá. Mas se eu tiver qualquer outra coisa a fazer, não, eu deixo para quando eu não tiver nada para fazer. Não. Igreja não é meramente um lugar para irmos ouvir uma palavra, não é meramente um lugar em que ela oferece eventos e a gente gosta de alguns eventos, por isso vem aqui, porque nós nos sentimos aconchegados, nós nos sentimos bem recebidos, nós queremos ir lá bater um papo com os novos irmãos que não vemos durante a semana na correria do dia a dia, ou com tantos outros que estão lá, fazer novas amizades. Não é isso. Igreja é um corpo ao qual pertencemos. Igreja não é esse edifício, igreja é o corpo de Cristo ao qual nós pertencemos. Nós precisamos ter em mente, nós precisamos ter esse sentimento de pertencimento. Você precisa se sentir parte do corpo de Cristo. Porque quando nós não nos sentimos parte do corpo de Cristo, nós não priorizamos buscar as coisas do alto. Nós não priorizamos estar aqui unidos com os nossos irmãos. E qualquer outra coisa que apareça no nosso dia a dia, no dia de culto, no horário de culto, no horário do EBD, nós vamos abrir mão de estarmos aqui desfrutando de um maná que o Senhor nos oferece para fazer qualquer outra coisa. Mas quando nós nos sentimos que somos parte do corpo, nós vamos querer estar sempre mais próximo do nosso Pai. Como naquela palavra, como Maria que estava ali, sempre aos pés de Jesus, nos 3 quadros que estava apresentado ali na Bíblia. Amém? A igreja é o corpo de Cristo ao qual pertencemos. Gravem isso, nós precisamos ter esse sentimento de pertencimento ao corpo de Cristo. Não olhe mais para a igreja como um local físico onde nos encontramos. Olhe para a igreja como o corpo de Cristo, ao qual cada um de nós pertencemos. A maior barreira para a unidade entre os irmãos é o egocentrismo. Sempre é o eu, sempre é o meu, sempre eu quero, eu faço. Nós vemos nas cartas de Paulo, quando ele estava nas prisões, a última pessoa que ele pensava era nele. Ele sempre se preocupava com o próximo, com as igrejas ao redor que eles tinham fundado, e ele disse ali, lá nos Filipenses, como já foi ministrado aqui, quando ele estava preso, ele se alegrava com a cadeia dele, porque aquela prisão dele fazia dar mais ânimo aos cristãos para defenderem a causa de Cristo. Ele sempre viveu a vida dele preocupado com o próximo. Tanto que nessa mesma passagem de Filipenses, ele diz, meu desejo ardente é estar com Cristo. Mas a maior necessidade de eu estar aqui com os irmãos para ministrar a palavra na vida deles, para ensiná-los. Entendam, irmão, que unidade, o princípio de unidade que Cristo traz em sua oração sacerdotal e em toda a palavra dele, que Paulo ministra, não é sinônimo de uniformidade. Não, Cristo não quer que nós tenhamos o mesmo pensamento, pelo menos não o mesmo pensamento em absoluto, mas precisamos ter o mesmo coração de adorador, precisamos crer na mesma palavra, nos mesmos princípios do Senhor contidos aqui na palavra, na mesma doutrina que contém neste nosso manual de fé e prática diária. Não é sermos todo mundo gêmeos, sabendo sempre a mesma coisa, gostar das mesmas coisas. Não. O princípio da unidade é termos um só coração e caminharmos em uma mesma direção. Todos os nossos esforços, todas as
o nosso esforço aplicado em sincronia, em direção a um mesmo propósito, que é a expansão do reino de Deus aqui na terra, é buscar as almas que estão lá fora e todos nós juntos, os eleitos, chegarmos à morada celestial. É preciso que o corpo esteja sincronizado. Lá em Atos dos Apóstolos, em Pentecostes, diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar e no mesmo propósito. Nós precisamos estar aqui, se cada um de nós estivermos aqui, pensando simplesmente nas nossas necessidades, ao invés das necessidades do reino, do corpo de Cristo, nós está todos num bando de egoístas pensando no seu próprio umbigo e o princípio de unidade será quebrado. Não haverá a unidade. Já imaginou se todos nós estivéssemos aqui preocupados apenas eu querendo um carro, alguns querendo uma casa, alguns querendo uma aposentadoria? Onde estaria o mesmo propósito? Como haveria o mover do Espírito no nosso meio? Nós precisamos sincronizar os nossos esforços na mesma direção, no mesmo propósito. Quando o corpo de Cristo não está sincronizado, é difícil de andar juntos. E como eu disse, unidade não é uniformidade, porque Deus nos fez genuinamente diferentes, e glória a Deus por isso, que nós somos diferentes. Por isso ele compara com um corpo. Um braço não é igual à perna, o antebraço não é do mesmo tamanho do braço. Então, ele nos fez genuinamente diferentes. Já imaginou se todos fossem um Ivan na vida? Misericórdia. Será que haveria tantas asinhas de frango para alimentar tantos Ivan? Eu creio que não. Glória a Deus que nós somos diferentes. Essa é a beleza do corpo de Cristo, a diferença. No versículo 19 que lemos em Coríntios, ele diz: se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Vamos compreender mais um pouco sobre unidade. Na unidade, a primeira coisa que quero trazer para os irmãos é que na unidade há bênção e vida para sempre. Salmo 133, versículo 1 e versículo 3, parte B, diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a sua vida para sempre. Nós podemos tirar daqui, então, que a unidade, ela cria o ambiente perfeito para o agir de Deus em nossas vidas. Através da unidade é que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre em nossas vidas, a vida em abundância sobre as nossas vidas, no nosso meio. É na unidade que o mover do Espírito acontece. É na unidade que o avivamento vem. É na unidade que o Espírito se manifesta à sua igreja. Quer bênção do Senhor? Viva na unidade com os seus irmãos. Quer vida em abundância? Viva na unidade com os seus irmãos. Para ver a seriedade que Deus trata o fato de termos que sermos uma igreja unida, vamos tirar, por exemplo, o que Pedro diz dentro do casamento, no versículo 3 a 7, que se o casal não estiverem em acordo, estiverem se estranhando, até mesmo as suas orações são barradas. Deus não vai ouvir as suas orações. A única oração que Deus ouvirá quando o casal não estiver em acordo é a oração do arrependimento, da reconciliação. Deus leva muito a sério a questão da unidade. E quando ele foi confrontado, quando ele estava expulsando os demônios, e alguns diziam que ele estava expulsando pelo poder de Beelzebul, ele falou que um reino dividido contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá? Uma casa não pode subsistir, não prevalece se estiver dividida. O corpo de Cristo, a nosso lar, não subsiste se não estivermos unidos no mesmo propósito, no mesmo intuito. E repito,
não é pensar o absolutamente tudo do mesmo jeito, não é ter as mesmas preferências. Por exemplo, é preciso haver sincronia em cada passo, em cada esforço. Nós precisamos sincronizar os nossos esforços para um prol de um único objetivo. Se não houver sincronia, fica difícil de andar. Por exemplo, eu e Ali, quando nós estamos na rua e a gente tenta andar abraçado, eu não sei o que acontece, que a gente não consegue sincronizar os passos. Eu sou meio desajeitado, não sei, eu dou um passo maior que o dela e fica ruim para andar abraçado. É assim na igreja. Se nós não estivermos sincronizados com o mesmo objetivo, vai ficar difícil de andarmos. E a palavra ainda diz que dois não estiverem de acordo, como andarão juntos? Em Amós 3, versículo 3. É preciso que nós entramos no acordo. E o nosso acordo precisa estar guiado pelo motivo que nos une, que é o sangue de Jesus Cristo em nossas vidas. O sangue de Jesus em nossas vidas é o motivo suficiente para vivermos em comunhão, em unidade com os nossos irmãos. Unidade pelo sangue de Jesus em nossas vidas. Uma outra coisa é que a unidade garante uma oferta agradável a Deus. Em Mateus 5, 23 e 24, diz assim: Depois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, e deixares perante o altar a tua oferta. Não, perdão, vou voltar. Depois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Se não vivermos em unidade uns com os outros, tudo que nós expressamos como louvor e adoração ao Senhor, tudo que nós tentamos ofertar ao Senhor, estando em desunião com os nossos irmãos, não vai ser uma oferta agradável ao Senhor. É preciso, essa é uma prerrogativa inegociável. Quer agradar a Deus, quer ter uma oferta agradável ao Senhor, viva em unidade com o seu irmão, com o corpo de Cristo. Nós devemos afastar de nós a hipocrisia da nossa vida, para que nós não venhamos a nos enquadrar no livro de Isaías, capítulo 1, quando ele diz: estou farto deste ajuntamento solene. Eles oferecem inúmeros sacrifícios, me louvam com os lábios, mas não me conhecem. O boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece o dono da sua manjedoura, mas Israel, o meu povo, não compreende, porque era uma nação pecaminosa e havia tantos rituais e sacrifícios que acabavam fazendo um ajuntamento solene, e Deus estava farto daquele ajuntamento. E nós precisamos ser unidos uns com os outros, amar-nos uns aos outros, perdoar-nos uns aos outros, para que nós não caiamos nessas passagens e já estamos apenas em um ajuntamento solene, tentando ofertar uma oferta que não vai chegar como um cheiro suave às narinas do Senhor, por tantas discórdias que pode estar havendo no nosso meio, e elas precisam ser banidas do nosso meio. Precisamos louvar ao Senhor mais do que com os lábios. Nós precisamos louvar ao Senhor com os nossos atos, com as nossas ações, amando-nos uns aos outros, perdoando-nos uns aos outros. E uma prerrogativa inegociável é, bem na vertical com Deus, só é possível se estarmos bem na horizontal com os nossos irmãos. Isso não é negociável. Não adianta falar, eu estou bem com Deus, mas com o seu irmão você não está perdoando, você não está pedindo perdão, você não está evitando o seu irmão. Se não estiver na horizontal bem com Deus, com os nossos irmãos a quem nós podemos ver, é impossível que estejamos na vertical com Deus, a quem nós nem podemos ver, é o que diz em 1 João 4, versículo 20, se eu disser que amo ao meu irmão, se eu disser que amo a Deus, a quem não vejo, e odeio ao meu irmão, a quem vejo, como eu posso
amar a Deus que eu não vejo? Eu sou mentiroso. Nós precisamos estar bem na horizontal para podermos estar bem na vertical. A unidade é a melhor adoração a Deus, pois servir a Deus é igual a servir as pessoas. Se fizeres a um destes pequeninos, é a mim que fazeis, foi o que Jesus falou. Nós precisamos servir as pessoas, e o nosso servir as pessoas com amor vai estar expressando, vai estar fazendo uma declaração de amor incondicional a Deus. E nós precisamos viver a unidade, servindo os nossos irmãos, como o presbítero Júlio falou, fortalecendo os nossos irmãos na fé, quando estiverem fracos, quando estiverem passando por dificuldades. Todos nós somos seres humanos, todos nós passamos por tribulações, por provas, e muitas vezes estaremos deprimidos, muitas vezes estaremos tristes. E é o corpo de Cristo, no corpo de Cristo que nós fomos abraçados, que nós fomos tratados, que nós fomos confortados, animados, exortados, aquilo que nós precisamos. Nossa oferta tem sido agradável a Deus? Eu tenho observado essa palavra? Se eu tiver alguma coisa contra o meu irmão, eu deixo a minha oferta no altar e vou atrás do meu irmão? Nós temos observado isso ou nós temos ofertado de qualquer jeito? Se estivermos ofertando de qualquer jeito, que nós possamos rever os nossos princípios de acordo com os princípios da palavra do Senhor e possamos de fato viver o evangelho do Senhor que nós professamos a cada culto, a cada dia. E uma terceira coisa que a unidade produz é o crescimento espiritual. Efésios 4, versículo 15 e 16 diz assim: Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A unidade proporciona o crescimento espiritual no corpo de Cristo, porque cada parte, como diz aqui, segundo estará fazendo a sua justa cooperação na obra do Senhor. Um simples trazer uma água para o preletor, um simples entregar os envelopes dos dízimos, um simples fazer a limpeza dos microfones, um simples observar as crianças, um simples fechar as portas, um simples pegar o gasofilácio e colocar ali, obras pequenas que todos nós podemos fazer. Não é só a liderança, é o corpo que faz. Todo o corpo. Todo o corpo precisa estar entendendo que você pertence a esse local. Nós cuidamos deste local. Nós mantemos este local porque nós somos o corpo de Cristo Jesus. E precisamos estar unidos no mesmo propósito, ter o mesmo foco, o mesmo coração. Alguns dizem assim: estou bem com Deus, mas não quero contato com gente. Aí eu diria, então você fica sem cura, sem transformação, sem edificação, fora do corpo de Cristo e fora do reino de Deus. Porque o cristianismo é relacionamento, o cristianismo é comunhão, o cristianismo é unidade uns com os outros. O cristianismo, por isso, Deus usou o corpo. Há algum membro solto no meu corpo? Quem está unido ao meu corpo não existe. Se meu braço, eu vi a ministração e ele deu o seguinte exemplo: se meu braço estiver, digamos que eu quebrei o meu braço, e eu preciso ir ao médico, mas os irmãos me dizem, alguns irmãos dizem assim: não, você não tem tempo para ir no médico, então faz o seguinte, vai no médico ali, que é um açougueiro, pede para ele cortar o seu braço, envia no pacote para o hospital, e quando ele estiver pronto, então você chama o médico açougueiro novamente e você costura o seu braço novamente e estará 100%. É assim que nós fazemos quando o nosso braço está mal, quando nós quebramos o braço? Não. O que acontece? Todo o corpo vai ao médico, porque todo o corpo sofre um machucado do braço. E é assim que precisa ser no corpo de Cristo. Nós precisamos sentir a necessidade de estarmos unidos,
E quando um irmão estiver mal, que nós possamos estar lá como um corpo, consolando aquele corpo. É no corpo que há cura, unido no corpo que há cura, que há libertação, que há transformação. Fora do corpo, o membro não dura muito tempo, logo morre espiritualmente. Se eu não me dou bem com as pessoas aqui, como posso entrar no reino de Deus? É melhor nós nos entendermos enquanto estivermos aqui, né? Porque senão vai ter problema lá no céu, né? E se eu não quero ter comunhão com meus irmãos, como é que eu posso entrar na comunhão celestial, na cidade celestial, na comunhão dos santos na cidade celestial? Nós precisamos buscar essa unidade, esse desejo tão ardente de Jesus, tão ardente que ele colocou na oração sacerdotal. E todo o princípio da palavra, ela leva a um corpo unido, bem ajustado pelo Espírito Santo de Deus, unido pelo sangue de Jesus Cristo. Eu disse uma vez para o Júlio que há irmãos de sangue e há irmãos pelo sangue. Nós somos irmãos pelo sangue de Cristo em nossas vidas. Nós somos uma família de Cristo Jesus e nós precisamos nos sentir parte dessa família, de verdade. Em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 a 11, diz: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado. Por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhes ignoramos os desígnios. O perdão é o antídoto para não perdermos a unidade. E é por isso que diz que eu ofertar e eu lembrar que meu irmão tem alguma coisa contra mim, eu preciso ir até o meu irmão, me reconciliar com ele, para que o inimigo não venha com seus astutos desígnios tentar derrubar, fechar uma igreja. Houve uma igreja aqui para cima que ela foi justamente fechada pelas contendas entre os irmãos. Falta de vigilância, falta de viver esse princípio da unidade. E nós precisamos ter cuidado para não quebrarmos o princípio da unidade. Porque isso é uma estratégia de Satanás para fazer com que o corpo de Cristo seja enfraquecido com tantas contendas no seu meio. Nós precisamos buscar em oração tirar essas contendas do nosso meio. E eu falar alguma coisa ao irmão que o ofende, podem ter a liberdade de vir até mim e eu vou me redimir com você. Se alguém tem algo contra alguém, se alguém foi ofendido, se alguém ofendeu, sejamos humildes o suficiente para pedirmos perdão, para reconhecermos quando erramos e seguirmos em frente como irmãos, amando-nos uns aos outros, não dando lugar às artimanhas do inimigo no nosso meio. Em nome de Jesus. E eu quero concluir lendo uma pequena ilustração. O bate-boca das ferramentas. Conta-se que na carpintaria, certa vez houve uma estranha assembleia. Foi um verdadeiro bate-boca para acertar diferenças. Um martelo exerceu a presidência, mas os participantes lhe notificaram que teria que renunciar. A causa fazia demasiado barulho e, além do mais, passava todo o tempo golpeando. O martelo aceitou sua culpa, mas pediu que também fosse expulso o parafuso, dizendo que ele dava muitas voltas para conseguir algo. Diante do ataque, o parafuso concordou, mas, por sua vez, pediu a expulsão da lixa. Dizia que ela era muito áspera no tratamento com os demais, entrando sempre em atritos. A lixa acatou, com a condição de que fez por fácil o metro e sempre mediu os outros segundo a sua medida, como se fora o único perfeito. Nesse momento, entrou o carpinteiro, juntou o material e as ferramentas e iniciou o seu trabalho. Utilizou justamente o martelo, a lixa, o metro e o parafuso. Finalmente, a rústica madeira se converteu no fino móvel. Quando a carpintaria
ficou novamente só, a Assembleia reativou a discussão. Foi então que o serrote tomou a palavra e disse: Senhores, ficou demonstrado que temos defeitos, mas o carpinteiro não trabalha com os nossos defeitos, mas sim com as nossas qualidades, com nossos pontos fortes. Assim propunho abandonarmos esta discussão e nos concentrarmos em tarefas construtivas. A proposta foi feita por unanimidade e todos se sentiram então uma verdadeira equipe, capaz de produzir objetos de qualidade, e unidas no mesmo propósito, e não e nas mãos e na mente do hábil carpinteiro. Que hábil carpinteiro é mais hábil do que o nosso mestre Jesus? Nós fomos as ferramentas em suas mãos. Se nós focarmos, deixarmos que o Senhor nos julgue. Ele, quando nos escolheu, a palavra diz que Ele nos escolheu antes do nosso nascimento. Ele já sabia os nossos defeitos, mas Ele nunca olha para os nossos defeitos, Ele nunca aponta os nossos defeitos. Nós que apontamos os defeitos uns dos outros, nós que nos sentimos incapazes, mas Ele olha para nós e olha a qualidade e forma a qualidade de cada membro no corpo, cada talento, e faz um excelente móvel. E nós simplesmente precisamos nos deixar as nossas vidas na mão do nosso mestre, do nosso hábil carpinteiro, nosso Senhor Jesus Cristo. E o mais é Ele que fará. Ele vai usar as nossas qualidades, Ele vai usar os nossos pontos fortes, e formando tudo do que tem no corpo de Cristo. De positivo, o mover do Espírito no nosso meio vai ser tremendo. Em nome de Jesus. Vamos orar, irmão?